Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ao vivo, pedido de prisão contra Alexandre de Moraes. Tiago Pavinato, ex-apresentador da Jovem Pan e agora advogado da família de Clerilson da Cunha, morto na prisão da Papuda, pediu a prisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF, por crimes de maus tratos, abuso de autoridade e tortura. Se há ou não a intenção de reverberar midiaticamente, eu não vou julgar aqui, nem acho que esse deve ser o mérito, mas que indiscutivelmente uma ação dessa natureza ganha protagonismo no debate, ganha. O Alexandre de Moraes é a figura hoje que mais concentra o país no poder, e qualquer movimentação que aponte para ele coloca em destaque tanto a movimentação que foi feita quanto quem fez. Agora, puxando para o lado jurídico, que é a dúvida do Didi, acho que de muitos que estão aqui, a gente sabe que as autocracias, as concentrações de poder, a história nos mostra que elas não duram para sempre, não é, Caetano? Elas têm validade. A esquerda também sabe disso. Por isso, inclusive, durante o regime militar, por exemplo, a esquerda fez inúmeros registros históricos, ainda que distorcidos da realidade, e que depois, quando o regime militar terminou, serviram de base para o fortalecimento da esquerda ou para a punição de militares e por aí vai. Portanto, a gente sabe a importância do registro histórico. Eu vou passar a pergunta do Didi sobre duas perspectivas para você trazer uma avaliação para a gente. A primeira é, do ponto de vista jurídico, se está bem fundamentado mesmo, a pergunta do Didi foi ótima, eu mantenho. E eu acrescento a pergunta do Didi sobre a eventual qualidade jurídica, técnica da peça, se ela tem o potencial para figurar como um registro histórico, que nos sirva de alguma coisa no futuro, quando toda essa arbitrariedade passar. É bem fundamentado para agora, ainda que não tenha grandes chances de prosperar, e servirá para o futuro, Caetano? Bom, vamos lá, então vamos separar, né? Uma coisa é prática, outra coisa é lógica, evidentemente, né? Assim como vocês estão dizendo, uma coisa é forma, outra coisa é mérito. Uma coisa é o resultado, outra coisa é a tentativa. Então, para responder, acho que diretamente para o Didi, como ele usou hashtag contém ironia ali no finalzinho da fala dele, mas eu voto com o relator, ele fundamentou muito bem, os argumentos são extremamente fortes. Eu vou até deixar de lado, obviamente, a questão da humildade que ele tentou colocar ali. Ele tem conteúdo para poder discorrer sobre o assunto. A questão vai ficar para os anais, né? É para os anais isso. Ponto. Vamos lá, vamos explicar agora. Eu não me debrucei sobre a peça, não tenho interesse algum em me debruçar sobre a peça, e não é um desdém, porque foi outro advogado que apresentou. Ao contrário, eu estive ao lado do Pavinato em uma audiência pública, inclusive que ele foi convidado para falar sobre o assunto, e se ele se utilizou dos fundamentos pelos quais ele discorreu aquele dia, e que se utilizou, né, também num outro vídeo dele, que ele estava, eu não sei se dando uma aula ou fez um recorte, eu tive acesso a esse recorte me foi enviado, e se ele usou aquela fundamentação, perfeito. A fundamentação nesse caso é mais do que evidente. Nós temos aí a questão da omissão, porque ele foi instado, ou seja, houve uma dezena de petições da defesa alertando para a condição de saúde do preso, ok? Esse é o primeiro ponto. Mais um ponto aqui, ele como um juiz que decretou, embora não tenha feito concurso, né? Mas ele já passou aí por outras instituições, então vamos tratá-lo aqui como um juiz da Suprema Corte, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas foi ele que decretou a prisão preventiva, né, dessa pessoa. Então, aquela pessoa está, além de estar sob cuidado do Estado, está sob um cuidado direto dele. É dele que exaram as decisões que vão ou colocar esse réu, ou suposto acusado, em liberdade ou não. Portanto, o liame, que é aquilo que a gente chama em direito, né, que é a ligação
entre o fato e o seu resultado, ela está aí, ela está posta, ela é clara, ela é evidente, de uma clareza solar, como diz um grande amigo meu também, excelente jurista, né? O André Queiroz, doutor André Queiroz, que tá num outro canal lá, gente boníssima, além de ser, como eu disse, um excelente advogado. Então, me parece que a fundamentação, ela é vasta, extensa e muito bem colocada dentro daquilo que aconteceu de fato. Agora, vocês colocaram muito bem ambos. A parte prática da coisa vem antes de tudo isso. E qual é? Existe condição de prender o ministro do STF? Essa é a condição. A condição sine qua non é aquela pergunta que não tem resposta, portanto se torna retórica, e que nós não temos e jamais teríamos como responder. Para que isso acontecesse, para que isso ocorresse, nós precisaríamos dos três poderes da República funcionando em harmonia, de maneira condizente, e que um deles, em algum momento, se atrevesse a chamar a lei e a ordem. É disso que se trata. E aí eu concordo com tudo que é dito, e com tudo que o Didi fala, com tudo que o Diogo fala, que infelizmente nós não temos homens hoje, ao menos hoje, diante de tudo que a gente viu na República Brasileira, capazes de exarar uma decisão dessa e dizer: prenda-o, defino. Fico por aqui. Você tá sem Complicado áudio. ver os... eu fecho para não atrapalhar. Complicado ver o sujeito que pode ser julgado pelos pares, né? Eu perguntei sobre o registro histórico, Caivano, inclusive, e nessa pauta eu vou até colocar um pequeno complemento no seguinte aspecto. Essas violações de direitos flagrantes, evidentes, como você bem colocou, quer dizer, não é muito difícil de se fundamentar qualquer peça dessa natureza, elas denotam a participação dos demais. Veja, os inquéritos ilegais e as condenações, que, aliás, é a próxima pauta que nós vamos abordar, elas têm a assinatura dos outros ministros. Então, veja, uma condenação, se essa peça precisa ser julgada pelos outros ministros, você julgaria uma peça que te condena? Veja, condenar Alexandre de Moraes por essas ilegalidades coloca os outros ministros na mesma condição. Afinal, eles assinaram embaixo dos mesmos inquéritos, das mesmas decisões, eles são coautores. É como se você pedisse ao cúmplice do réu que julgasse o réu. Como se faz isso? Então, a minha expectativa do registro para o futuro era nesse sentido, se pudesse averiguar a verdade. E nesse sentido, pelo que eu entendi, para os anais, como você disse no início, né, para isso serve. Por falar em condenações, essa é a nossa segunda pauta. Moraes condena mais 12 pessoas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, para condenar mais 12 réus pelos atos do dia 8 de janeiro. Relator do caso, Moraes propôs penas de 12 a 17 anos de prisão para os réus. É matéria da revista Oeste. E aí, dessa vez eu vou começar com Caivano. Afinal, Caivano, desse assunto aqui você conhece bem. Esses processos, não sei se esses 12 especificamente, mas esses processos em geral, sei que você se debruçou bastante. Como é que ficam mais 12 condenações, penas de 12 a 17 anos? Como é que você vê isso continuando, né? E para colocar uma pimentinha na passada de bola, recentemente o Congresso não reagiu à reviravolta no gabinete de um deputado, não reagiu o líder da oposição, mas bastou mexerem nas emendas e teve reunião. Agora, mais uma condenação de mais 12 pessoas, possivelmente de ficha limpa até o dia 8 de janeiro. E aí, Caivano, o que você tem a dizer sobre essa notícia? Não sei nem como perguntar. Eu vou voltar, como eu costumo fazer, não só aqui, mas né, em outros programas, vocês já me conhecem, eu vou voltar um passo, né, para dar aquela aprumada no corpo, me posicionar para poder responder e avançar, Diogo. A questão que se impõe aqui é: existe justiça no país? Essa é a primeira pergunta. Esse tipo de decisão, representa algo similar a uma justiça no nosso país? Bom, para a reflexão da nossa audiência, eu vou colocar da seguinte maneira. Elise Matsunaga, acho que todo mundo conhece. Ela foi casada com um empresário, dono de uma grande empresa do setor de alimentos. E ela
se dizia ou acreditava ou realmente passou por isso, ninguém tem como saber, é o que ela diz, por constrangimento, ataques, enfim, agressividades, talvez até violência. Não estou aqui para julgar, estou fazendo julgamento de valor, nem juízo de valor da questão da vida íntima dela. Eu vou falar o que eu posso falar, porque o processo é público e a condenação foi pública, do que ela fez. Ela agiu de maneira premeditada, ela esperou um dia, ela envenenou o marido para que ele não tivesse condição de se defender, ou seja, de modo vil, modo torpe, ela embriagou ou envenenou, como eu disse, diminuindo sua capacidade de defesa, matou, esquartejou, separou as partes do corpo, desceu com essas partes do corpo em malas e sacos de lixo no elevador do imóvel que eles residiam, colocou no carro e soltou em diversas partes da nossa cidade, da cidade de São Paulo. Ela pegou uma condenação de pouco mais de 17 anos, acho que quase chegava a 18 anos, e que foi revista pelo STF, diminuindo, ou STJ, agora fico na dúvida, e diminuiu a condenação para 16 anos. É isso, esse é o fato. A gente extrai a verdade dos fatos. Então este é o fato. A condenação dela é de 16 anos. Mérito do advogado, doutor... Eu lembro do sobrenome, né, que é parente de um ator. Mas então vamos deixar para lá, não vem ao caso. O Santoro. Ele conseguiu a diminuição dessa pena. No caso da dona Jupira, ela não está nesses dois, ela foi uma das primeiras. Ela é uma senhora com mais de 60 anos, ela entrou naquele dia e estava orando. Ela entrou para se proteger de bombas que eram lançadas, bombas de efeito moral, que eram lançadas de 2 helicópteros. Fato que é proibido para dispersão de multidão, mas naquele dia foi utilizado. Essas pessoas entraram porque estava aberto, já havia sido quebrada, portanto, em omissão imprópria. Se entraram para proteger o prédio e teriam o direito de prender quem estivesse ali depredando, talvez não se acharam capazes de fazer e não conheciam a lei de fato. Ponto. No máximo, uma omissão imprópria. Não tem crime algum no que eles estavam fazendo. Nem a invasão pode ser medida e pode ser condenada porque estava aberto. Inclusive decisão do STJ de que se não houve uma interposição de agentes de segurança, não pode se dizer que houve invasão de prédio público. Ponto. Tão simples quanto. E não tiveram nenhum tipo de ação ali de polícia evitando que aquelas pessoas entrassem. E aí a dona Jupira, munida do seu terço, da sua Bíblia, da sua bandeira e de uma garrafinha de água, ela foi condenada a 17 anos. Eu não vou fazer juízo de valor nem da sentença exarada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu vou pedir para a nossa audiência fazer esse juízo de valor. Faça uma comparação. Isso é justiça? Ou isso é algum tipo de justiçamento, como diz um outro colega meu, o Saldanha, advogado também. Justiçamento é completamente diferente de justiça. Aqui depende do lado que você esteja, que posição ideológico-política você defenda, você vai ter um tipo de condenação. É disso que estamos tratando. E eu vou sempre bater na mesma tecla, artigo 359-T, da mesma lei utilizada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes para condenar essas pessoas. Ele usou o 359-L e 359-M, respectivamente, para dar as condenações máximas aí para atingirem 16, de 12 a 17 anos. Esse é o limite que ele está se utilizando. O 359-T diz textualmente que, em virtude de manifestações com cunho social, político e em defesa de direitos e garantias fundamentais, não existem os crimes anteriores da mesma lei, Lei 14.197 de 2021, que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Existe uma outra questão aqui implícita que precisa ser muito mais trabalhada ao longo do tempo, que é a da DPF 519, que o Alexandre de Moraes foi relator, e que ele condenou, por exemplo, a multas de R$100 mil caminhoneiros que se reuniram lá em Brasília. E ele pegou parte dessas investigações que ele mesmo fez de maneira assodada, com declaração da própria Lindor Araújo dizendo que estava tudo errado, ele se utilizou para os inquéritos desses que ele está se utilizando.
para apuração de atos antidemocráticos, seja lá o que significa isso, assim como de fake news, que também não é crime. Portanto, estamos falando aqui de coisas que eu vou chamar de sui generis para minha defesa e para a defesa do próprio programa, lembrando só aqui a DPF 130, que garante a nossa liberdade de expressão, de que nós estamos num estado tirânico. E aí eu volto à primeira parte da nossa conversa, que a gente estava tratando da, talvez, ordem de prisão que devesse ser exarada contra um ministro. Como é que você vai prender um tirano? É só essa pergunta que eu tenho para fazer. A reflexão é sua, nossa audiência. ABIN e Polícia Federal recusam fornecer ao Senado dados sobre suposta espionagem. É isso mesmo. O senador Espiridião Amin está à frente de um movimento para investigar um possível abuso de autoridade por parte do Judiciário contra o Congresso Nacional, focando especificamente em busca e apreensões realizadas em gabinetes parlamentares. Amin questiona a legalidade dessas ações, suspeitando de envolvimento de parlamentares em esquemas de espionagem ilegal. Precisamos denunciar e agir contra o abuso de autoridade que vem sendo praticado contra o Congresso. O mote atual é a Operação Última Milha e seus desdobramentos, afirmou Espiridião Amin. Apesar dos esforços para obter informações dos órgãos investigativos, a maioria respondeu ao senador invocando sigilo, e o Supremo Tribunal Federal não respondeu a um ofício enviado no final do ano passado. Este ofício visava esclarecer os rumores sobre o uso inapropriado do software First Mille. Amin, que já presidiu a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, solicitou dados à Polícia Federal, ABIN, Controladoria Geral da União e ao STF, buscando evidências de espionagem ilegal pela ABIN. Hoje houve notícia de demissão de servidor da ABIN que estava passando informações para o site Intercept. Não eram informações de relatórios que poderiam ajudar alguém, não. Porque não havia. Ele estava passando informações da estrutura interna da ABIN para que o Intercept desse uma conotação de veracidade para a história que eles estavam inventando. Preciso lembrar que essa história que sites diziam de favorecimento ao senador Flávio se encerrou justamente no momento que apresentaram os relatórios, apresentados pela própria imprensa. Quando apareceram, se verificou que não eram relatórios, eram conversas de WhatsApp, conversas sem indicação da autoria, sem conteúdo sigiloso, apenas com sugestões para conversas com pessoas da administração. Sugestão, inclusive, para se tomar cafezinho. E com diversos erros de concordância, de português, de ortografia, sem qualquer mínima semelhança com um relatório de inteligência, muito menos potencial de ajudar alguém. Ridículo mesmo. Essa situação foi toda analisada na época pela Procuradoria-Geral da República, pelo Tribunal de Contas da União, por Comissão de Ética e ainda a sindicância interna da ABIN. Todos concluíram, claro, que não havia qualquer fundamento fático, qualquer fundamento material e suporte fático mínimo. Só que agora, essa perseguição dessa operação que fizeram para entrar na minha casa, para entrar no meu gabinete na Câmara, trouxeram essa questão de volta na representação contra mim. Você acha que na representação da polícia juntaram a decisão da PGR, órgão máximo do Ministério Público? Juntaram a decisão do TCU ou dos demais? Nada. O único conjunto probatório colocado contra mim na peça de representação é a reportagem do Intercept. Uma reportagem como única validade de prova, e vindo ainda desse site de credibilidade mais do que duvidosa. É isso que fizeram da nossa Polícia Federal. É isso que fizeram do nosso sistema de justiça criminal. E outra notícia na tela. Exército reforça a defesa na fronteira em Roraima como resposta à Venezuela. Ditadura de Maduro quer invadir Esequibo, território de Guiana. O Exército enviou um comboio de caminhões militares e veículos blindados para Roraima, na fronteira com a Venezuela, nesta sexta-feira 2. O objetivo é reforçar a presença das Forças Armadas em resposta a tensões entre Venezuela e Guiana. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, reivindica a região de Esequibo, da Guiana,
Esequibo corresponde a 2/3 de Guiana e é majoritariamente uma área de mata fechada. Os blindados e caminhões militares brasileiros partiram hoje de Manaus. Mais de 20 veículos chegaram à capital do Amazonas por transporte fluvial, e alguns foram por estrada para Boa Vista, em Roraima, onde a guarnição será aumentada para 600 soldados, conforme o Exército anunciou em um comunicado. O Brasil afirmou que não permitiria que a Venezuela usasse o território brasileiro de Roraima para invadir Esequibo. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.